Direito romano é um termo histórico-jurídico que se refere originalmente ao conjunto de regras jurídicas observadas na cidade de Roma e, mais tarde, ao corpo de direito aplicado ao território do Império Romano. Em termos gerais, a história do direito romano abarca mais de 1000 anos, desde a Lei das 12 Tábuas até o corpo de direito civil por Justiniano. Os historiadores do direito costumam dividi-lo nas seguintes fases. O período arcaico, onde o direito era costumeiro, privado e arraigado à religiosidade da época. O Estado só intervia em casos de guerras ou para punir crimes mais graves. O marco histórico é onde ocorreu a Lei das 12 Tábuas, com a transliteração do direito costumeiro vigente da época. Com a expansão política de Roma, o direito romano foi sofrendo atualizações que eram mais adequadas às novas formas de interação social. O período clássico foi marcado pela atividade dos pretores e dos jurisconsultos romanos. O período pós-clássico foi o período da decadência de Roma, tanto política quanto jurídica. Devido à falta de inovação nas leis, os juristas, magistrados e legisladores se atinham ainda ao que foi produzido no período clássico. Para reverter esse quadro, foi necessário codificar todas as leis romanas e atualizá-las, e foi Justiniano quem fez isso. Suas obras legislativas são o Códex, o Digesto, as Institutas e as Novelas. Esse conjunto forma o Corpus Iuris Civilis. E após a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., para o Império do Oriente, o direito romano influenciou a produção jurídica dos reinos ocidentais, resultante das invasões bárbaras. A Lei das 12 Tábuas perdeu-se quando os gauleses incendiaram Roma em 390 a.C. Nenhum documento oficial sobreviveu. O que se encontra hoje são fragmentos e citações de outros autores que demonstraram ter sido as 12 tábuas. Semelhante a leis primitivas, as 12 tábuas combinavam penas rigorosas com procedimentos também severos. A Lei das 12 Tábuas foi um importante documento não só para a história de Roma, como também para a posteridade, pois foi o primeiro documento legal escrito, o qual influenciou todo o corpo jurídico do Ocidente. As classes sociais do Império Romano foram patrícios, cidadãos da aristocracia equivalente à nobreza hereditária, os clientes, homens livres associados aos patrícios, e, por fim, os plebeus, a imensa maioria da população, como os artesãos, comerciantes e camponeses. Após o fim da monarquia, por volta de 507 a.C., os patrícios passaram a dominar completamente a cidade romana. Para administrá-la, criaram as seguintes instituições políticas. A mais importante foi o Senado, formada por cerca de 300 patrícios, que organizavam toda a administração da cidade. Além disso, havia 3 assembleias. A Assembleia Centurial, responsável pela votação de projetos apresentados, que era composta de centúrias, grupo de 100 soldados tanto de origem patrícia quanto plebeia. A Assembleia Curial, responsável pelos assuntos religiosos, e a Assembleia Tribal, responsável pela eleição das magistraturas inferiores, classificando os cidadãos de acordo com sua tribo de origem. Existia também o Poder Executivo, que era exercido por magistraturas compostas pelos mais altos funcionários do Estado. No topo, os cônsules eram 2 e eleitos pela Assembleia Centurial, que propunham leis e presidiam o Senado. Por conseguinte, os pretores, encarregados da administração pública, os censores, que faziam a contagem da população, e o questor, que arrecadava os impostos. Em razão da imensa maioria das magistraturas ser compostas por patrícios, os plebeus tinham pouca representação na administração política da cidade. Graças aos conflitos sociais entre as duas classes, a plebe conseguiu que fosse constituído o Tribunato da Plebe, uma magistratura que tinha por função a defesa dos interesses plebeus.